Vamos falar hoje de mais um filósofo pré-socrático. Hoje nós vamos falar do Empédocles, que viveu ali entre os anos 490 e 430 a.C. Pelas datas você já pode perceber que Empédocles foi contemporâneo de Sócrates. E nesse sentido, no sentido cronológico, ele não seria literalmente um pré-socrático. Mas como temos visto, o termo pré-socrático não se refere apenas à cronologia, àqueles que viveram antes de Sócrates, mas também a uma modalidade de pensamento. Já que Sócrates foi um filósofo que buscou entender o comportamento humano, o comportamento ideal, e, e ele é tido de certa forma como o pai da ética na filosofia, os filósofos pré-socráticos tiveram uma preocupação maior com o elemento primordial de toda a natureza. Não que os pré-socráticos não tivessem falado de ética, mas o ponto principal deles, pelo menos do que sabemos sobre eles, do pouco que chegou a nós deles, se refere a questionar o que está em todas as coisas. E aí nós já vimos que para Tales é água, para Anaximandros é o indeterminado, para Anaxímenes é o ar, para Demócrito é o átomo, para Heráclito é o fogo e por aí vai. Mas vamos falar um pouquinho aqui de Empédocles. Ele era médico, poeta, político. Ele de certa forma foi um homem bastante religioso, teve contato com diversas correntes religiosas e filosóficas, com a corrente dos pitagóricos, e talvez até por isso o Empédocles acreditava na transmigração da alma. A transmigração é um conceito um pouco mais abrangente que a reencarnação, porque a reencarnação, eu não digo etimologicamente, mas de fato no que o termo traz como sentido no dia a dia do estudo das religiões, é a ideia de que uma alma pode habitar diferentes corpos humanos em diferentes vidas. O conceito da transmigração, conceito muito forte na religião hindu, no hinduísmo, traz isso como um conceito maior de que a alma ela pode transitar, habitar diferentes corpos, não só humanos, mas de outros seres vivos também. O Empédocles disse sobre ele que fez alguns milagres e chegou a ser considerado um ser divino e até mesmo um deus para quem as pessoas faziam orações. Empédocles foi um defensor da democracia e o principal aspecto do pensamento dele, no que se refere ao ponto central do que se estuda nos pré-socráticos, é que, diferentemente dos outros filósofos, que defendiam um elemento primordial, tá? O nosso Empédocles defendia 4 elementos primordiais. E você já deve saber que eu estou falando da terra, da água, do fogo e do ar. Então, se para muitos filósofos havia uma unidade, no sentido de uma única substância, o Empédocles aqui pode ser considerado já um filósofo pluralista, já que para ele não havia um elemento, mas havia 4. Um ponto interessante a respeito do pensamento do Empédocles é que esses 4 elementos eles não se transformavam um no outro, eles se juntavam e eles se separavam. E as coisas eram diferentes pela composição desses 4 elementos, pelas diferenças de composição dos 4 elementos. O Empédocles acreditava, como médico, que as doenças elas eram provocadas pela falta de equilíbrio dos elementos. Havia mais de um, havia menos de outro, e o papel do médico seria equilibrar essa quantidade dos 4 elementos aqui no corpo humano. E para a gente fechar, o Empédocles tinha a ideia de que as coisas estavam unidas e elas foram se separando. Há um ciclo eterno de junção e separação dos 4 elementos. Todas as coisas estavam juntas e o Empédocles falou de 2 forças que trabalham no universo: o amor e o ódio. O amor juntaria essas forças, esses elementos, e o ódio separaria. De forma que
no começo tudo estava junto e o ódio separou todas as coisas. E agora as coisas estão sendo unidas e a gente está no processo de união, até que tudo vai ficar unido de novo e o ódio vai separar e assim as coisas seguem-se eternamente. Mas seja como for, o interessante de tudo isso é nós entendermos como esses filósofos buscavam entender uma unidade por trás da natureza. Seja por meio de um elemento, como Tales, como Anaximandro, como Anaxímenes, como Heráclito, no caso do fogo, seja por meio aqui de Empédocles, mas esses filósofos criam que alguma coisa fazia os elementos se juntarem, se organizarem, se separarem. De certa forma, eles buscam uma unidade por trás de todas as coisas. Não só por meio das substâncias físicas que nós vemos, ou não vemos, como no caso do átomo de Demócrito, que poderia ser pensado, mas existe alguma coisa que precisa unir essa matéria da qual nós somos feitos. Então, de certa forma, eles estão buscando uma racionalidade subjacente a toda a natureza e uma unidade também. Espero que você tenha gostado. Acesse a nossa playlist aqui dos pré-socráticos e aprenda um pouquinho mais sobre eles. Um grande abraço, até mais.